Vamos ouvir agora o nosso senador Antônio Carlos Valadares. Ele representa o Partido Socialista Brasileiro no Parlasul, o Parlamento do Mercosul. É uma honra tê-lo conosco, senador. Minha saudação a todos os presentes, ao nosso presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, e a todos os representantes dos partidos socialistas latino-americanos, nosso caro governador de Pernambuco, líder nordestino, Paulo Câmara, presidente da Fundação João Mangabeira, ex-governador e ex-senador Casagrande, Beto Albuquerque, nosso secretário da Coordenação Socialista Latino-Americana, senhor senador João Capiberibe, senhores deputados federais e estaduais aqui presentes, integrantes deste encontro internacional, para mim é uma alegria muito grande participar deste encontro que reúne pessoas tão importantes que são integrantes de um movimento internacional visando a correção das desigualdades, a preocupação fundamental e prioritária com o social, ou seja, a correção das injustiças sociais, a distribuição de renda e o combate tenaz à pobreza, à miséria que assola muitos países latino-americanos ainda neste século. É verdade que estamos vivenciando um momento de dificuldades em alguns países do ponto de vista econômico. E aqui no Brasil há uma duplicidade de crise que eu considero uma situação realmente explosiva. Uma crise econômica unida com a crise política e também a crise ética e moral. No entanto, apesar dessas dificuldades que são notórias, conhecidas de todos nós, não só dos brasileiros, também conhecidas de por todos aqueles que acompanham o desenrolar dos acontecimentos, prova-se que o Brasil tem uma democracia consolidada, tem uma democracia que, a custo, não é, de muitas conquistas que foram feitas, é possível a gente ver na transparência, numa lei que foi aprovada no Senado Federal, que teve como autor o nosso companheiro João Capiberibe, acompanhar de perto tudo o que é gasto nos estados, nos municípios, na União, e também uma publicidade de mazelas, de erros ou acertos da política nacional. Isso só é possível acontecer num país que realmente valoriza o sistema democrático de governo. Também é verdade que é durante as crises que nós encontramos as grandes soluções e também que surgem os grandes líderes. A nossa história mundial tem apontado nessa direção. Nós vimos a crise acontecida durante a ascendência de uma ditadura nazi-fascista que foi instalada na Europa. Foi a grande oportunidade para que não só surgissem mudanças econômicas, como também mudanças políticas, o surgimento de grandes líderes mundiais, tanto do lado da esquerda como do lado da direita, do capitalismo ou do socialismo, mas que aquela crise acontecida provou por A mais B
que quando existem lideranças comprometidas com a mudança, com a democracia, com a liberdade, com a correção das injustiças sociais, pode acontecer e o sistema termina sendo vitorioso. Então, na paz ou na guerra, devemos estar preparados para resolver essas crises. A crise econômica, muitas vezes, se diz que ela é gerada pelo sistema político, mas quem resolve a crise econômica é a política. Se nós tivermos líderes capazes de ultrapassar as dificuldades, partidos políticos que têm um compromisso com a verdade, com a transparência, com as mudanças sociais, é possível, sem dúvida alguma, alcançarmos essa vitória. Por isso que essa discussão, a discussão que será encetada hoje à tarde, da transparência e de outros assuntos que foram marcados neste encontro, sem dúvida alguma que esse debate irá contribuir para o aperfeiçoamento do sistema democrático na América Latina e especialmente aqui no Brasil. O Brasil tem uma democracia com dezenas de partidos políticos. Sem dúvida que isso contribui para o enfraquecimento do Congresso Nacional e também do próprio Executivo, que é obrigado a se articular para ter a sua governabilidade com tantas agremiações partidárias. Essa disseminação de partidos, se dependesse do Partido Socialista Brasileiro, que eu pertenço, com as reformas que nós discutimos lá no âmbito do Congresso Nacional, não teria acontecido se dependesse do PSB, que é um partido que defendeu ardorosamente um sistema político com o financiamento de campanha público e também que defendeu ardorosamente que nós tivéssemos um sistema onde o presidente da República pudesse, na sua negociação para formar o governo, se articular com menos partidos e também com a redução de despesas do seu fundo partidário. Por isso que o Partido Socialista Brasileiro defende, e eu tenho um projeto dessa natureza, uma proposta de emenda constitucional, defende também o parlamentarismo como saída para as crises que surgem quase que anualmente no sistema presidencial. Nosso sistema presidencialista no Brasil, ele atrai crises. Nós tivemos aqui uma revolução de 30, foi no presidencialismo. Tivemos o golpe de Estado de 37, foi no presidencialismo. Tivemos a morte de um presidente da República, um suicídio de um presidente da República, foi no presidencialismo. Tivemos a renúncia de um presidente da República e antes tivemos a derrubada de um presidente da República, também foi no sistema presidencialista. Tivemos o impeachment de um presidente da República, foi no sistema presidencialista. Elegemos, não foi com meu voto, mas elegemos uma presidente da República no ano passado, e este ano já estão falando em tirá-la da presidência da República. É um sistema que, a meu ver, está falido. Precisamos, então, de uma nova alternativa para o país. E, para tanto, precisamos de partidos que defendam mudanças e lideranças com coragem para imprimir um discurso novo para este país que está em crise, mas que vai, sem dúvida alguma, vencer com a ajuda do Partido Socialista Brasileiro.